Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, você pode estranhar o título desse vídeo, que ontem eu coloquei o vídeo faltam 2 dias. E agora vai ser 0 dias. Por que, Ricardo? Porque o Donald Trump antecipou as sanções, porque esse restam dias era o efeito das sanções econômicas sobre o Brasil. E nesse vídeo eu vou ler todo o capítulo 4 de Juízes e vocês vão entender no final, tá? É o capítulo comentado. Quem é que vai vencer no final? E eu não estou falando de Donald Trump, de Lula, de Alexandre de Moraes, tá? Mas vocês precisam entender, irmão, que toda a imprensa patrocinada por bilionários como Itaú, XP, Santander, Bradesco, eles ligaram no máximo o botão de manipulação e de desprezo. Ó, vocês podem perceber, tem até vídeo na internet aí. Eles menosprezaram, fizeram piada quando Donald Trump se candidatou tanto da primeira vez e ele venceu. Então a imprensa também duvidou da vitória de Donald Trump sobre a Kamala Harris. Ele venceu. A imprensa minimizou, alimentado pelos seguidores dos liberais, chamando o filho do Eduardo Bolsonaro de bananinha fritador de hambúrguer, e o blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo. Eles minimizaram. Hoje, o Eduardo Bolsonaro tem acesso direto, está sendo treinado pessoalmente pelo Donald Trump para ser o próximo presidente do país, tá, meus irmãos? Vamos aguardar ano que vem. Muito importante vocês saberem votar, principalmente para o Senado, porque o Donald Trump está fazendo isso porque ele também tem amparo no Congresso, ele tem a maioria. A eleição do Donald Trump foi uma lavada, enquanto a imprensa dos bilionários que apostaram na fraudemia, que apostaram na corrupção, na violação dos direitos humanos, estava apostando na Kamala Harris. O poder dele está minguando. O Alexandre de Moraes, ele estava surfando numa onda, patrocinado, como eu estava explicando no vídeo passado, pela USAID, todo um conglomerado de sombras para cumprir a profecia de Apocalipse 17, a partir do versículo 12 até o 18. E essa onda acabou. Por isso que a gente está vivendo nos momentos proféticos. Por isso meus vídeos constantes. Por isso que eu chamo a atenção, como no próprio Apocalipse 18, dizendo sobre a Babilônia: sai dela, povo meu. Então, essa onda minguou e está vindo um tsunami na direção deles. Porque, meus amados irmãos, as pessoas ontem estão comemorando lei magnífica contra o Alexandre de Moraes, tá? Mas não foi só isso que aconteceu, tá? A União Europeia se reuniu com vários deputados de Portugal, da Suíça, da Alemanha, da Espanha, e vão seguir os passos dos Estados Unidos, e agora vai vir mais sanções, não só contra o STF, mas contra o Brasil. É uma pressão que eles estão fazendo, tá? E o Donald Trump, além de ter antecipado as tarifas, que já está valendo, ele também decretou no caso, né? Emergência Nacional Econômica. O que é isso, Ricardo? Porque ele vê o país, o Brasil, como um violador de direitos humanos, que é contra a prerrogativa dele e do anticristo. Entendeu? Então, numa decretação, é igual assim, decretação de estado de sítio é proibido várias coisas. Numa decretação de emergência econômica, se não cessar os ataques aos direitos humanos num determinado país, que ele declara isso, pode haver invasão militar, em último caso, no caso mais extremo. Tudo isso, o Trump está mostrando que ele vai ganhar a guerra contra Alexandre de Moraes, Lula, e de uma maneira até fácil. O que eles fizeram ontem, depois que saiu o anúncio do tarifaço? Preste atenção no que o Lula fala e o que o Lula faz. O Lula fala para sua militância, para alimentar jornal e malucos seguidores na internet. O que o Lula falou aí mês passado? Numa viagem que ele teve para a China, que a primeira-dama lá, a Janja, tomou lá
a palavra sem ser convidada, sem ser autorizada, e praticamente pediu ajuda à China para censurar o Brasil. Meus irmãos, a China, ela está correndo do Brasil, se vocês não sabem. E eu vou te mostrar e vou te provar por ontem. Porque o Lula, mês passado, disse que ia vir, isso ele falou, que ia vir o quê? Um emissário da China para ajudar aqui como se faz para controlar as redes, para parar com o discurso de ódio. Na verdade, é para parar com a verdade, porque a mentira se combate com a verdade. Tá? Veio algum representante chinês aqui? Em seguida, ele fez a reunião dos BRICS. A China não veio e nem o Putin, que são os dois cabeças principais do BRICS. E ontem, a nossa ministra do Planejamento lacradora, chamada Simone Tebet, ela anunciou que os Estados Unidos vai sancionar aqui, então a gente vai correr para o BRICS. Sabe o que o representante lá da China falou ontem? Nós estamos com superprodução, tá? Não temos interesse em muitas importações, então os produtos brasileiros não nos interessam. Com isso, a única válvula de escape dessas pessoas, desse consórcio, é um consórcio montado por Supremo Tribunal Federal, Partido dos Trabalhadores, bilionários da Faria Lima, que assinaram a Cartinha da Democracia, e a velha imprensa que te manipula, e tem muito crente que está acreditando nisso aí, mingou. A única esperança deles mingou. Tipo assim, se os Estados Unidos, né, não quiserem mais nada com a gente vai para a China. A China já saiu fora, porque a China está sentando também com Donald Trump para fazer o acordo. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Então só tem dois caminhos. Ou a gente vira uma Venezuela que o Donald Trump não vai deixar, tá? Ou esses caras vão sair fora do poder, mesmo que seja arrancado à força. Por que eu falo que a imprensa se manipula? Porque eles insistiram nessa tese do BRICS, mas o Trump ontem mandou a quarta carta, com o mesmo teor praticamente. O problema é Jair Messias Bolsonaro, a verdadeira oposição a esse sistema. Vocês precisam saber que o Lula é um boneco, porque o Lula, ele falou que ia trazer um emissário para censurar as redes. Ele falou, mas o que ele fez? Mandou o Alckmin, que não é aquele vermelhão todo, pelo menos lá para os americanos, aqui a gente que estuda um pouquinho sabe que Lula e Alckmin é a mesma coisa, que Fernando Henrique e Lula é a mesma coisa, é o mesmo sistema de roubalheira, de corrupção, de vender nossas riquezas por baixo do pano. Fernando Henrique Cardoso, ele é um professor, foi presidente da República por 8 anos com um salário de 23 mil reais e mora num apartamento de 20 milhões de reais em Paris. Ninguém acha estranho isso, não. Ninguém está achando isso estranho, não. Foi só com o dinheiro dele mesmo, né? Então, meus amados irmãos, para os americanos, o Alckmin ele ainda tem um verniz assim mais conservador, vamos dizer assim. Mas na prática, o Lula está pedindo, pelo amor de Deus, para o Donald Trump não fazer isso que ele está fazendo. Ao mesmo tempo, ele provoca. E Donald Trump levou para o coração, eu falei isso. Por quê? A única solução é parar a perseguição. Ele está falando, os Estados Unidos falou, volta à normalidade. Porque, meus irmãos, profeticamente, biblicamente, não pode ter um país do tamanho do Brasil atrapalhando os planos dos anticristos. Eu falei aqui muito tempo atrás num vídeo meu, que tinha uma época, os irmãos aí evangélicos devem se lembrar, que tinha uma época que estavam... O Silas Malafaia estava atacando o Bispo Macedo atacando Malafaia, Bispo Macedo atacando Valdomiro Santiago, R.R. Soares atacando Malafaia. Então, por quê? Porque é uma briga dessas igrejas evangélicas, que eles tratam os fiéis como clientes, porque eles dão dízimo, dão ofertas. E alguns são empresários que dão gordas ofertas. Então eles tratam os fiéis não pelas almas dele, para a salvação da alma, mas como clientes que enriquecem eles. Inclusive tem igrejas dessas aí, sabe, desse mega templo, que já está com essa conversinha falando que a marca da besta ela é espiritual.
na testa pensamento e na mão fazer a obra. Mas por que eu falo que é um dispositivo físico? Porque se fosse isso que eles estavam pregando, então bastaria você ir no mercado e falar assim, ó, eu estou fazendo a obra do anticristo, ou então, ó, eu tenho uns pecados aí, faça minhas compras aí. É assim que vai funcionar? Não, é um dispositivo físico. Mas por que eles pregam isso? Para continuar, porque primeiro, que eles não acreditam mais em salvação. Eles já sabem que o caminho deles já é o inferno. Por isso que Jesus ele fala assim, esses não entram no reino, e ainda impede os outros de entrar. Então Jesus está fazendo clara ali, uma clara afirmação, que eles são enganadores e não os enganados. Meus vídeos é para os enganados, pessoas que não sabem o que está acontecendo. Então essa linha auxiliar dos meus vídeos vai te ajudar nisso aí. Entendeu? Então, você se lembra que era um atacando o outro. De uma hora para outra parou. Mas eu vi notícias de bastidores na internet que teve um maçom lá, grau grandão lá, acima de 30, que chamou eles todos e falou assim, que isso, cara? Olha o que vocês estão fazendo. É por isso que tem pessoas que não querem entrar numa igreja evangélica. Porque vocês estão brigando entre si. Aí vem com aquela historinha, vocês viram um católico brigando entre eles? Vocês viram um macumbeiro brigando entre eles? Não, eles são unidos. O que vocês estão fazendo? E parou. Mas o que está por trás dessa reunião é o seguinte, meus irmãos, vocês estão pregando prosperidade, vocês estão praticamente preparando o coração dos 55 milhões de fiéis brasileiros para a entrada do anticristo, para colocar a marca. Por que vocês estão brigando? Eles vão desconfiar. É isso que está por trás. Você tem que sempre pedir sabedoria a Deus, para Deus te mostrar o que está por trás. Então o que acontece? São duas forças antagônicas e o Brasil está no meio da disputa. Entendeu? Os Estados Unidos vai ganhar e isso vai ser bom para a gente, que vive no dia a dia até a gente morrer nessa terra. Isso eu te garanto. Tá? Agora, Ricardo, mas os servos do Senhor, você mesmo falou que se não botar a marca vai ser perseguido, vai ser destruído. Alguns. Mas aí é que entra o poder de Deus. Tu tá me entendendo? Descrito em toda a Bíblia. Principalmente no livro de Êxodo. E Apocalipse também tem. Que entra o sobrenatural de Deus, para a gente sobreviver nessa terra. Entendeu? Porque Deus é Deus proporcional. Conforme vai aumentando as desgraças para o mundo, aumenta as bênçãos e os sobrenaturais para aqueles que acreditam no Senhor. Essa é a grande vantagem de você permanecer firme no Senhor. E os meus vídeos têm o objetivo para fazer a manutenção de você não se desviar, porque eu engano só muito. Eu não estou proibindo você de ver televisão, de noticiário. Não estou proibindo, não estou falando igual o outro pastor lá falou, que para você cortar a TV a cabo da sua casa. Eu estou falando para você não acreditar. Porque os irmãos que falam comigo já estão pegando a opinião da velha imprensa manipuladora e tendo como ele e pedindo a minha opinião. E uma só, para de acreditar nessa porcaria. Porque às vezes eu vejo só para ver o nível de manipulação e vim aqui avisar vocês, irmão. Mas quem vai ganhar isso aí no final? Livro de Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que logo depois da morte de Eude, novamente, os filhos de Israel praticaram o que o Senhor condena. Sempre assim, né? Vem esse Eude aqui, ele matou matou 600 filisteus com um aguilhão de manejar boi. Ou seja, um libertador. Mas logo em seguida o povo vai e cai na idolatria de novo. Por isso que eu falo, você tem que ter memória. Assim o Senhor Deus os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que dominava em Razó. O comandante de seu exército era Císera, que habitava em Harosete Ragoim. Os israelitas lamentaram e clamaram a Yahvé. A mesma coisa de Gideão lá na frente, entendeu? A mesma coisa. Faz besteira, vira as costas para o Senhor. Aí o Senhor permite que o inimigo vire as costas. Acabou. Se Deus vira as costas, Deus vai embora. Ele respeita a sua rejeição, mas ele vai embora levando o livramento, os milagres, as bênçãos. Você está me entendendo? Aí os inimigos vêm e vapem. Aí o povo, quando vê a besteira que fez, aí clama ao Senhor. E o Senhor, sempre misericordioso, escravo da palavra dele, entendeu? Clama a mim
e responder-te-ei e mostrarei coisas grandes que tu não sabes. Entendeu? Eu te livrarei, eu te tomarei pela tua mão direita, como diz Isaías. Deus, ele vai, cumpridor da palavra dele, escravo da palavra dele e misericordioso, porque estão clamando a mim de novo. Ele vai e levanta uma pessoa para resolver o problema. Mas aqui aconteceu algo interessante. Clamarei a Yahvé porque Jabim, que possuía 900 carros de ferro, o estava subjugando há 20 anos. Nessa época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Preste atenção, Débora. Ela sentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel costumavam vir até ela para que se ajuizasse sobre as suas causas e questão. Certa ocasião, Débora mandou chamar Baraque ben Avinoam, Baraque filho de Abinoão, da cidade de Quedes, da tribo de Naphtali, e lhe declarou: Yahvé, Deus de Israel, em verdade te ordena, prepara-te, toma-te contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Sísera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e tropa até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei na tua mão e tu os vencerás. Parece muito o diálogo que Deus tinha com Davi. Mas lembre-se aqui que Débora, olha só como é que é a obediência bíblica. Débora é uma mulher. Estava tão ruim, de covarde, nessa época, que uma mulher teve que liderar e julgar Israel. Porque o livro de Juízes diz, tá, que as pessoas faziam o que era bom aos seus olhos. Por isso não havia Deus em Israel. Tá me entendendo? Ou você obedece a Deus e recebe a proteção e as bênçãos dele, e o guiar poderoso dele, a vitória, ou você abandona Deus, segue teu próprio coração e Deus vai embora. Deixa você sua própria sorte, suas próprias paixões. Tá me entendendo? Mas você vê a obediência. Ela chamou um homem. Porque seria uma vergonha uma mulher liderar. O texto vai continuar, mas bota isso na tua cabeça. Mulher, a Débora é uma mulher, né? Mulher na Bíblia é o quê? A igreja, a verdadeira. Então Baraque rogou a Débora: se vieres comigo, eu irei. Mas se não vieres comigo, também não marcharei. Covarde, cara. Ao que Débora assegurou: que seja como pedes. Certamente irei contigo, contudo não será a tua glória nessa empreitada, porque o Senhor entregará Sísera na mão de uma mulher. Aleluia. A vitória de quem batalha, irmão, de quem resiste, de quem confia, não é de terceiro, não. E levantando-se prontamente partiu Débora para Baraque em direção a Quedes, onde Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali, separaram 10.000 homens e seguiram, e Débora marchou ao lado de Baraque. Entre mentes, o queneu Heber tinha se separado dos demais queneus do clã do filho de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado a tua tenda perto do carvalho de Sanaim, que localiza-se nas proximidades de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todas as suas tropas, de Arosete, Ragoim, ao rio Quizon. Então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque esse é o dia em que o Senhor entregou Sísera em tuas mãos. Porventura não marchou Yahvé à tua frente? Em seguida, pois Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. E Yahvé encheu de pânico Sísera e aniquilou todos os seus carros de ferro e todos os seus numerosos exércitos diante de Baraque. E Sísera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra, os soldados inimigos até Harosete, Ragoim. Todos os exércitos de Sísera foram mortos a fio da espada, não sobrou um só adversário vivo. Sísera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu, enquanto havia paz entre Jabim de Razó e o clã de queneu Heber. Saiu Jael ao encontro de Sísera e ofereceu-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou o convite e ela o cobriu com tecido. Então lhe rogou: dá-me, peço de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ele abriu um recipiente feito de couro que continha leite e deu-lhe de beber, e o cobriu de novo. E Sísera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda, e há de ser de que, se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responde imediatamente: não. Olha só, Sísera é o brabo,
tá? Ele sabia que só existia covarde no meio do povo de Israel, nessa época de Juízes, só que ele não contava com Débora, que é uma mulher, que é a igreja. E aqui ele repete a covardia dele, ele mandou a mulher, ele foi se esconder na tenda de uma mulher. Ainda mandou a mulher vigiar a porta. Isso é papel de homem, irmão, não é papel de mulher não, tá? Então Jaé, a esposa de Hebe, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente, ele cravou a estaca lá na têmpora, atravessando a cabeça até fincar na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. A própria mulher matou ele. E eis que surge Baraque, perseguindo Sísera. Jael saiu ao seu encontro, anunciou-lhe: vem, te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela e contemplou Sísera caído morto, com a estaca atravessada nas têmporas, na testa. Assim Deus derrotou humilhantemente aquele dia Jabim, rei de Canaã, perante a todo o exército de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, atacando-os sem parar, cada vez com mais força, até que finalmente exterminaram todo o povo de Jabim, rei de Canaã. Eu falei no vídeo passado que eu, por questão prática e de viver nessa terra, eu prefiro ser governado pelos Estados Unidos do que pela China. Como eu falei no começo desse vídeo. São dois poderes antagônicos em disputa e o nosso país está no meio. O nosso país está no meio, meus amados irmãos, porque a gente tem talento para ser colônia, para ser escravizado. Por que essa disputa está acontecendo no Brasil e não aconteceu em países como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, qual outro nome lá que gosta de perseguir outra ditadura aqui? Eu esqueci o nome, vou me lembrar durante o vídeo. Porque esses outros países não têm as riquezas que nós temos, o tamanho que nós temos. Se você não sabe, o Brasil, o país Brasil, ele fica no centro de uma das grandes placas tectônicas do planeta. Isso explica por que não tem terremoto aqui. Às vezes tem um, mas na escala lá 20, que você não sente nem tremer nada. Tá? Um ônibus passando na rua perto da tua casa treme mais a tua louça do que um terremoto desse. Porque a gente está no centro e todo mundo sabe que os terremotos acontecem em regiões onde as placas tectônicas se juntam. Então, de vez em quando causa uma fissura. Se isso for no mar, é tsunami. Se for na terra, é terremoto. Entendeu? Ou maremoto, se for no mar. Entendeu? Então, o Brasil ele é completamente abençoado de recursos naturais. Nós preservamos 96% da nossa mata nativa atlântica. Então, para atacar o Bolsonaro, pegando esse gancho da Mata Atlântica, da Amazônia, para atacar o governo Bolsonaro, lembre-se, o primeiro dia do governo Bolsonaro, vocês se lembram de uma mancha de óleo que veio da costa lá do Rio Grande do Norte até embaixo lá no Rio Grande do Sul. Aquilo foi criminoso, irmão. Aquilo ali também foi um aviso velado dizendo assim: eu não vou deixar você governar em paz, eu vou querer te sabotar. Então veio esses pessoal do ESG aí que é inimigo. O problema é Bolsonaro, irmão. Se vocês aprenderem a votar, não é só o Bolsonaro, porque nenhum presidente governa sozinho, nem o Donald Trump. Por isso que ele veio e arregaçou a Câmara Hells, ele ganhou em tudo quanto é estado. Inclusive nos estados SWIFT, né, que aquele, a gente chama de estado pêndulo, que tanto faz, é um mistério. Ora, numa eleição ele vota nos democratas, né? Ele voltando varreu tudo, porque ele tinha uma proposta sólida, econômica. Ele tinha falado no primeiro mandato: o povo americano não quer ideologia de gênero, ele não quer igualdade racial. Isso aí vem com consequência. Eles querem emprego, eles querem dinheiro, eles querem viajar, eles querem casa própria, eles querem automóvel, eles querem comer no McDonald's. Tu pode ver que o outro lado fica prometendo só coisas secundárias. O Lula se lascou mais no governo dele porque ele estava dando ênfase à turma que elegeu ele. Lula deve favores, irmão, é com isso que ele está sendo prejudicado. A turma de ideologia de gênero. Você está me entendendo? Eu quero ver outra coisa. Enquanto o mundo todo baniu a vacina,
O Fauci, que é isso está no relatório dos Estados Unidos, 540 páginas, tá? Eles estão preparando um processo contra ele, contra crimes contra a humanidade, sabe por quê? Porque foi ele que chancelou a vacina nos Estados Unidos, a vacina contra a Covid. Mas nesse negócio de vacina estava dando sinais. Por exemplo, toda vez que vem uma vacina de uma doença, uma vacina realmente efetiva, geralmente vem ou um cientista ou um ministro da saúde altamente qualificado. Ele vai anunciar, em termos que a população entenda, algumas coisas técnicas. Olha, aconteceu essa doença, estou vindo com essa vacina aqui. Você sabe quem é que estava mandando você tomar 5 doses de vacina? O presidente, o CEO da Pfizer. Um empresário, um executivo mandando você injetar um troço dentro do teu corpo. Então isso deu errado. Isso causou sequelas. Isso matou milhares de pessoas e está comprovado. Ainda assim, a nossa ministra da Saúde na época, Nízia Trindade, estava mandando você se vacinar. Aí você ia aqui no site do Jornal Extra, da CNN, um monte de gente, graças a Deus, vou me vacinar de novo. Toma 10, irmão. Toma 10. Por que eu falei? Nosso país, ele tem talento para ser colônia, porque não tem pessoas inteligentes para guiar. Quando aparece, eles querem tirar. Eu vi gente que ganhou aí durante a fraudemia R$600 de auxílio emergencial metendo pau no Bolsonaro. E aquele vídeo famoso das enfermeiras, da auxiliar de enfermagem, que era bolsonarista, e nesse meio acadêmico, nesse meio de saúde, é tudo um negócio de lulista, de esquerda. Ela falando assim, quem é que deu o aumento do teto da enfermagem? Aí todo mundo, Bolsonaro. E vocês vão votar em quem? No Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se lascaram. Demissão, congelamento de salário. Entendeu? Se lascaram. Porque a ignorância tem um preço, irmão. Então, por a gente ser ignorante, a gente fica aí sendo alvo de disputa. Nós somos uma Ferrari dirigida por um bêbado sem CNH. Essa é a realidade. Mas para concluir esse vídeo, por que eu li o negócio de Débora? Uma juíza em Israel, respeitada. Olha ali o texto que eu li. As pessoas iam lá pedir conselho para ela julgar a causa. É a igreja, irmão. As pessoas vão vir. A palavra de Deus diz assim, eu não sei se é Oséias, que ele está dizendo assim, eis que chegarão dias, esse dia já está chegando, que eu enviarei fome e sede sobre a terra, mas não de comida nem de bebida, mas de se ouvir a palavra de Deus. Qual é o lugar majoritário onde você aprende a palavra de Deus? Numa igreja. Você está me entendendo, irmão? Não, por isso que o Ardor pede para bater tanto para vocês abandonar, vocês da igreja, líderes de igreja, abandona a religiosidade. Está na hora de a gente ser prático, irmão. Deus deu vários exemplos na Bíblia. Davi que pecou. O pastor Elvis estava falando uma coisa interessante. Não em defesa dele. Um podcast que ele viu, ele estava dizendo que as pessoas que mais pecaram na Bíblia foram os que foram mais usados. O próprio rei Jeú é um exemplo disso, que no final que ele foi instrumento, a palavra de Deus diz que ele se desviou e provavelmente foi para o inferno. Foi um homem que era nada ortodoxo. O homem falou que ia fazer sacrifício para Baal, mentiu, mas com um objetivo, irmão. Um objetivo no caminho dos planos de Deus naquela ocasião. Eu não estou falando aqui para você mentir, para você adorar Baal. Isso aí são coisas específicas, ordem específica a pessoas específicas. Assim como a ordem de estocar alimento foi para José e não para todo mundo. É isso que eu estou falando. Então, meus amados irmãos, as pessoas vão vir procurar a igreja. Uma coisa que esses pastores falam dentro dessa igreja, que é sério e certo, mas entra no ouvido e sai no outro, é para você ler a Bíblia, irmão. Para você se encher da palavra de Deus, que as pessoas vão vir. É a igreja que vai vencer junto com Cristo, irmão. Tu pode ver que toda vez que na Bíblia, no Apocalipse, o próprio Apocalipse 17 que eu li, o cordeiro, eles batalharão contra os cordeiros vencerão. Toda vez que você vê na Bíblia o cordeiro vencerá, Jesus ele faz questão de falar que os seus eleitos estão junto com ele. E ele não fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então começa, meu irmão, eu não estou falando para você ser um alienado,
Mas quem não leu a Bíblia, começa a levar isso a sério, irmão, porque as pessoas, você vai salvar a tua alma e vai encaminhar muitos para a salvação. Tu tá me entendendo? E Deus vai botar pedrinha na tua coroa, na hora do juízo. Mesmo que você, pô, Ricardo, tô perdido porque eu também pequei aqui, não sei o quê. Deus vai botar na balança, irmão. Deus não conta com pessoas perfeitas. Para com esse parâmetro de perfeição. Porque você vai passar a julgar os outros, meus amados irmãos. Você tá me entendendo? Eu tô falando que tem gente que na surdina, porque na minha cara não tem vontade de falar. Mas vê os comentários do meu vídeo. Vê se tem alguma coisa bíblica. Eu falei o negócio do espírito uma vez, que negócio da novela Viagem, querendo fazer propaganda do espiritismo de novo. Eu botei um comentário lá, eu falei assim, eu era espírita kardecista por causa dessa novela. Mas o próprio espiritismo mandou eu ler os evangelhos, eu li o Novo Testamento todo. Aí quando chegou em Hebreus 9:27, Deus quebrou a primeira perna dele, eu já desconfiei. Que está ordenado o homem a morrer uma só vez, que negócio é esse de reencarnação? Aí a pessoa tudo lá comentando, teve uma mulher que falou assim, ah, você não foi espírita, você é um idiota, não sei o quê. Eu falei assim, querido, olha só, a sua opinião não me interessa nem um pouco. Eu dei 2 versículos bíblicos aí. Você não me respondeu. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos? Que tem um monte de gente, baseado no parâmetro da perfeição humana, que está metendo, destruindo o mensageiro, mas não fala nada da mensagem. Porque a mensagem é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Um mensageiro é falho. E eu estou mostrando aqui que Débora é a igreja, ela vai vencer pela sabedoria e Deus. Tu pode ver que Débora ali é uma espécie de Davi da época. Fala quase as mesmas palavras de Natã. Vai lá, que você foi obediente, que Deus vai entregar os inimigos na tua mão. É o mesmo padrão. Porque no final disso aí, não é Donald Trump, não é o anticristo que vai vir, não é o chinês, não é os russos. Não serão essas pessoas. Quem vai ganhar serão os cristãos. Mas, querido, ai, cara, eu estou todo sujo. Vós já está limpo pela palavra de Deus. Tá me entendendo? Então, líderes, pastores, irmãos que frequentam a igreja, bate nessa tecla, a palavra de Deus, que vai te limpar, que vai te dar conhecimento. Eu falei aqui do sul-coreano lá, que tem o maior QI do mundo. Entrevistaram ele, ele falou, a minha inteligência vem da Bíblia. Eu já tinha falado, reuniões de grandes empresas japonesas, Nintendo, qual outro lá? Nissan, né, que é japonesa também, Mitsubishi. Antes desses caras engravatados, executivos, antes da reunião deles, ele abre o livro de Provérbios, várias páginas. Um ímpio, que lá tudo eles são budistas, eles aplicam provérbios na vida profissional dele. E o crente tem várias bíblias dentro de casa e não lê. Meus amados irmãos, é a igreja que vai vencer. Próximo vídeo, talvez não seja amanhã, mas eu vou explicando para vocês, conforme vai desenrolando esse fato aí que está acontecendo no Brasil, tá? E vou explicando para vocês sempre usando uma palavra, porque a palavra vai te salvar. Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.